Hoje eu tô aqui porque eu quero contar uma historinha para você. E qualquer semelhança, eu diria que faz parte da vida real de muitas pessoas. Então, ó, fica até o final para descobrir o grande desfecho. Então, vamos lá. Era uma vez um funcionário que vinha há alguns anos trabalhando na empresa XY. Então, já estava lá há algum tempo e que achava que merecia ser promovido e que queria ter uma equipe. E falava sempre isso para o líder dele em reuniões: está na hora, eu mereço, eu quero, até que o grande dia chegou e veio a tão esperada promoção. E agora ele era um novo líder. Tinha uma grande equipe aí para liderar. Que legal! No início, o sentimento de reconhecimento, o status era fantástico. Eu acordava motivado, eu vou conseguir o que eu queria. Porém, os dias foram passando. As cobranças e pressões foram aumentando. Os prazos de entrega cada vez menores. A equipe desengajada, não se falavam frequentemente. E aí, eu vou citar alguns comportamentos e atitudes que esse novo líder estava praticando no seu dia a dia. Primeiro, falta de comunicação. Ele falhava em se comunicar de forma clara. Ele não estava alinhando as expectativas e metas da empresa com o que a equipe precisava, com o que a equipe precisava saber. O que acontecia? Gerava confusão, gerava desmotivação, certo? Segundo, a falta de empatia. O corre-corre do dia, pressão, cada um para um lado, ninguém sabia direito o que tinha que entregar. Ele não demonstrava consideração pelas necessidades, nem pelos desafios dos seus colaboradores, porque cada vez que chega um desafio, para você pode ser simples, mas cada um reage de uma forma. Então, ele não tinha essa consideração e nem empatia para entender e se colocar no lugar dos colaboradores. E aí, o que gerava? Um ambiente de trabalho negativo. Terceiro, o microgerenciamento. Ele controlava excessivamente, então ele estava controlando cada vez mais os seus liderados. Cada coisa, já fez isso, cadê aquilo, deixa eu olhar aquilo, aquele relatório. Então ele só cobrava, ele passava o que tinha que fazer, mas a cada momento ele controlava excessivamente. Então o que acontece? Ele estava minando a autonomia, criatividade da equipe e cada vez deixando claro que ele não confiava na sua própria equipe. Quarto, falta de reconhecimento. Esse líder, ele não estava reconhecendo e nem valorizando o trabalho árduo de seus colaboradores. Com tanta demanda, com tanta coisa acontecendo, muitos ficavam até mais tarde, outros chegavam muito mais cedo. Tinha alguns que ele nem percebia e nem hora de almoço correto esse colaborador fazia. E ele não valorizava o trabalho. E o que acontecia com isso? Cada vez mais estava levando a desmotivação, tá? E baixa satisfação no trabalho de todos os colaboradores. Não é para menos, tá? 5. Em vez dele assumir a responsabilidade por falhas, o que acontece? Toda vez que vem, gente, nova demanda, momentos desafiadores na empresa, a gente não vai deixar de fazer o que a gente já estava fazendo, só acrescentou mais atividades e mais tarefas. O que acontece? Óbvio que algum pratinho vai cair, óbvio que nós vamos ter alguns entendimentos, algumas coisas vão passar despercebido, algum relatório que precisava conter alguma informação não vai ter essa informação. O que acontece? Ao invés de ele assumir responsabilidade por qualquer falha, o que esse líder estava fazendo? Culpando a sua equipe, minando a confiança. Ou seja, a equipe começou, a gente não tem mais coesão de grupo. Era assim, tudo que a gente faz está errado, nada do que a gente faz está certo. Cada vez que era chamado para uma reunião, eles já sabiam, lá vem bronca por aí. Então, começou realmente o clima a ficar cada vez pior. Outro ponto, o favoritismo. Ele mostrava o favoritismo de uma forma bem injusta.
em relação a certos membros da equipe. Aqui a gente não tá falando da questão de afinidade. Sempre num time vai ter uma pessoa, puxa, essa pessoa trabalha mais parecido comigo, eu tenho uma afinidade melhor com ela. Isso é normal e eu acho que é uma coisa inerente do ser humano, a questão de afinidade. Mas quando a gente está falando no trabalho coletivo, no trabalho em grupo, você não pode mostrar esse favoritismo. Por quê? Porque isso prejudica, gente, moral e a colaboração de todo mundo. Então, assim, por mais que eu faça, ele nunca vai me enxergar, porque ele sempre tem aquela pessoa que ele prefere, não é? A pessoa nem trabalha tanto, mas a pessoa ele tem o favoritismo por aquela pessoa. Então, gera aquele clima. E outro ponto, além disso, o que acontece? O grupo mesmo vai se distanciando daquela pessoa. E às vezes a pessoa nem tem culpa, nem foi ela que de repente a gente fala assim, aquela pessoa puxa saco. E às vezes nem sempre a pessoa foi puxar saco. De repente o próprio líder chegou, escolheu aquela pessoa, em qualquer reunião cita e deixa claro o favoritismo. Então, isso estava acontecendo também com esse novo líder. Um outro ponto, falta de feedback construtivo. Ele não estava fornecendo feedback construtivo e nem orientação. Então, assim, eu imagino que cada um já sabe o que tem que fazer. Chegando aqui, eu vou passar isso e faz. Ou seja, as pessoas não sabiam se eu estava acertando. Depois, ele não dava o resultado de uma reunião onde aquele relatório ou um dashboard ou qualquer outra coisa foi mostrado e não tinha esse feedback e também não tinha feedback construtivo. Olha, esse relatório tá legal, mas se a gente melhorasse nesse item aqui, você concorda que a visão ficaria muito mais clara para todo mundo? Então, gente, o feedback, ele tem que ser construtivo, ainda mais quando a gente está falando aqui que estava num cenário de muita pressão, as pessoas estão dando o suor, estão trabalhando bastante, eles querem acertar, eles querem ser um time, assertivo. Só que para você conseguir um time assertivo, você tem que dar esse feedback construtivo, porque aí eu sei que eu tô nessa rota, mas na realidade eu tenho que ir mais para cá. Ou eu tô muito para cá, eu tenho que vir mais para cá. Então, o que a gente precisa entender, né? Não adianta eu ter achismo, eu achar que o outro sabe, ou simplesmente eu jogo balde de água fria ali, reclamando, mas jogo um monte de atividades e pronto, e acabou. Eu não vou consertar, eu não vou ajudando, eu não vou auxiliando. Então, nessa historinha, esse novo líder começou a ter todos esses comportamentos, tá? E onde eu quero chegar com esses exemplos? Aí vem, essas atitudes e comportamentos são de líderes inspiradores e que geram resultado? É um ponto para refletir, né? E aí, o que acontece? Eu também vou falar aqui, mais alguns pontos para você refletir, tá? Então, fica essas reflexões para um novo líder. Será que esse novo líder dessa nossa historinha, ele tinha percepção ou ele recebeu feedback de onde ele iria chegar se continuasse com essas atitudes? Porque, gente, ele começou a agir de uma forma, muitas vezes, um novo líder, ele age de uma forma que a gente chama forma espelho. Como que é a forma espelho? Eu tinha um líder assim. Até ontem eu era uma especialista, tô dando um exemplo, certo? E meu líder fazia isso constantemente. Agora eu sou novo líder, eu vou replicar o que eu tive, certo? Então, será que ele tinha essa percepção? Será que em algum momento ele teve esse feedback também? Olha, se você continuar assim, e esse feedback que eu tô falando, seja por superior, seja pelo diretor, pelo board da empresa, ou dos próprios colaboradores, ou seja, dos próprios liderados dele. Porque se ele também não pediu, se ele não ouviu ninguém, se ele fingiu que eu sou sabe tudo, que eu já sei tudo, que tá tudo certo, ele com certeza não tinha essa percepção, tá? Será que esse novo líder teve um treinamento de liderança? Será que ele teve uma trilha? Será que ele consegue perceber a importância de você passar por treinamento e se desenvolver tecnicamente e, né, onde a gente fala o hard skill, soft skill? Será que ele conseguiu perceber isso? Será que ele passou por algum treinamento? Será que ele tem leitura? Será que ele buscou ajuda? Tá? E assim, quando a gente fala buscar ajuda,
Às vezes todo mundo tem dificuldades. Será que ele buscou ajuda em alguma das dificuldades que ele percebeu? Porque, gente, quando você está numa empresa que você vê pressão atrás de pressão, um monte de coisas para entregar, resultado não acontecendo, você vê que seu time precisa melhorar a produtividade, ou seja, você está com um cenário que não é fácil. E você fala, meu Deus, eu não estou sabendo lidar diante disso. Esse cenário aqui, o quanto você está procurando ajuda para isso. Então, assim, é muito importante. Será que esse novo líder, então, buscou ajuda? Essa é uma outra reflexão. Olá, tudo bem? Eu sei que você está assistindo um vídeo muito bom, mas estou passando aqui para te fazer um convite. No próximo dia 2 de maio, farei uma aula ao vivo no YouTube às 20 horas. Será 100% online e 100% gratuita. Nessa aula exclusiva, que eu chamo de Jornada de Gestão Sem Limites, eu irei abordar alguns assuntos que aposto que vai te interessar. Então, não fique de fora. Sua equipe precisa de você. Clique no link da minha bio e se inscreva. Agora pode voltar a desfrutar do vídeo maravilhoso que você estava assistindo. Né? E será que ele sabe que ele precisa desenvolver algumas habilidades? É mais uma reflexão, né? E o que as pessoas esquecem, que é um ponto que eu acho muito legal a gente estar falando aqui, é que toda a promoção, né, principalmente para cargos de gestão, ele vai ter que enfrentar o ônus e o bônus. O bônus, maravilhoso, eu vou aumentar, vou ter mais salário, meus benefícios mudaram, eu tenho status de head, de liderança, o que seja, mas e o ônus? Será que muitas vezes a gente pensa no ônus? Então a gente tem que entender que nada na vida é de graça, né? Que toda vez que a gente está subindo o nosso degrau, que toda vez que nós temos desafios novos, tudo isso impacta na nossa vida, né? E a forma desse impacto ser sempre positivo é primeiro a gente fazendo uma reflexão e a gente tendo essa leitura de cenário e a gente saber das nossas limitações e procurar ajuda. Então esse é um ponto que precisa também refletir, né? E aí, voltando na nossa historinha, o que acontece com esse novo líder? Ele era astuto, gente. Ele tinha a mente aberta e ele percebeu sim, conversou com algumas pessoas, ele começou a ver o time que antigamente as pessoas estavam mais alegres e hoje as pessoas chegavam muito mais tristes, muito mais caladas. Então, com essa visão que ele começou a perceber, ele fala, puxa vida, eu preciso de ajuda sim, eu preciso me desenvolver. Principalmente no meu soft skills, porque tem algumas coisas que eu não estou sabendo lidar, tá? E hoje, após ele ter aceitado ajuda, ele está cada dia mais seguro, ele tem clareza do seu papel e das responsabilidades perante o seu time. Então, o que acontece? Ele está feliz, ele sabe que tem as dificuldades, mas ele buscou ajuda e ele está se desenvolvendo dia após dia. E assim, com certeza, esse líder vai conseguir escalar sua carreira, né, como líder de maneira bem-sucedida e gerando resultados. Então, isso que é o mais legal, porque ele percebeu e ele foi atrás. E o resultado não tem como ser outro, né? Eu acho que o resultado é bem satisfatório, porque quando a gente fala de liderança, a gente não pode esquecer que ser líder é um propósito. Você tem que ter esse propósito com você. Você tem várias pessoas ali que estão dependendo de você, do seu direcionamento, até para crescer. Tem gente que olha para você e se espelha totalmente, fala assim, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser como ele. Eu quero seguir esse passo a passo, eu quero ter essa habilidade de comunicação, eu quero ter essa habilidade de socialização, a inteligência desse meu líder, o quanto ele vai atrás e se desenvolve, o quanto ele é empático, porque ele sabe que um dia ele já foi um analista, um especialista, um estagiário, mas hoje ele está nesse nível, então ele sabe conversar com todos esses níveis do time dele, né? E aí, até continuando esse nosso bate-papo, até para não estender tanto, eu falei muito de comportamentos, né, mais inadequados de líderes que não conseguem sucesso. Agora vamos falar um pouquinho também de atitudes e comportamentos dos líderes, né, os líderes que fazem coisas acontecer, líderes que geram, líderes que têm resultado, né? Então vamos falar algumas habilidades aqui.
Primeiro, ele corrige em particular e elogia em público. Então, assim, gente, imagina você numa reunião, né, e você percebe que tem uma informação errada e você levanta, aponta o dedo na cara do seu liderado e fala, você não prestou atenção no que você fez. Então, você imagina o que isso vai repercutir para todo mundo do time. Eles vão olhar e falar, meu Deus, eu não posso errar, porque se eu errar vai acontecer isso em qualquer reunião que eu tiver, né? Então, o líder de sucesso, ele corrige em particular e elogia em público. Então, nós tivemos aqui uma reunião, apresentei todos os dados aí para o nosso C-Level da empresa, foi maravilhoso, a gente conseguiu agregar valor, nosso resultado tá legal, então eu tô repassando para o time todo elogio que eu ouvi, que eu recebi, né? Então, fulano, você que fez a apresentação, Beltrano, você que colheu os dados, Ciclano, você que fez o dashboard como um todo, eu estou aqui agradecendo e tenho cada vez mais orgulho de fazer parte desse time. Então, assim, é um elogio em público. Então, todo mundo vê que assim, puxa vida, olha, nós trabalhamos tarde pra caramba, mas olha que legal. Conseguimos trazer resultado para a empresa, nosso gestor aqui presente com a gente está feliz com a gente, nós somos um time onde cada um sabe o que faz, tem aquela parte de eu faço isso, eu te ajudo, então é um time engajado, é um time colaborativo. Então, isso é uma coisa muito bacana, tá? Um outro item, né, que um líder de sucesso faz no seu dia a dia, ele incentiva o desenvolvimento, ele oferece oportunidade de aprendizado e crescimento, né? É assim, gente, o líder, ele não ilude, ele não vai iludir o time. Por quê? Uma das coisas que é muito bacana e que eu sempre falo e eu acredito muito, a sua carreira você não tem que depositar numa empresa. A sua carreira está na sua mão. A empresa ela vai te dar muitos subsídios. Muitas empresas têm toda a trilha de treinamento, ela ajuda em graduação e pós-graduação, ela tem todo o pacote de benefícios, ela tem várias coisas que vai te ajudar a subir, né? Que vai ajudar a crescer, que vai ajudar você a sair de um degrau para o outro, mas a carreira é sua, você tem que ter o seu propósito, você está feliz, se é o que você gosta de fazer, qual vai ser o seu próximo passo, tudo isso tem que estar claro para você. Então você não deposite isso. Então o seu líder ele vai olhar e vai falar assim, poxa vida, você que quer ser líder, ele já vai trilhando um conhecimento. Então, por exemplo, tem uma reunião amanhã para muitas pessoas. Então, não, você gosta de falar em público, vamos começar a te ajudar a desenvolver nessa habilidade, porque como eu sei que você quer ser líder, amanhã você vai estar falando para várias pessoas. Então vamos começar a desenvolver essa habilidade aqui em você. Eu vou te ajudando, você fala uma parte, e aí o que vai acontecer? Ele vai oferecendo oportunidade, ele vai desenvolvendo o time dele, ok? Um outro item, ele tem uma comunicação eficaz. Então ele se comunica de forma clara, ele se comunica de forma transparente, ele garante, né, que todos entendam o momento da empresa. E aí entra um ponto que é importante. Nem sempre a empresa vai estar no momento bom. Nem sempre a meta mensal foi batida. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai falar para o time, caramba, tá tudo errado, nossa, a gente dá... Não, um bom líder, ele sabe filtrar, né? Ele sabe chegar, ele sabe orientar, ele sabe falar para as pessoas assim, gente, esse mês nós tivemos um pouquinho de prejuízo nesse item, ele vai repassar toda a informação, mas de uma forma coesa, de uma forma que faça sentido para a equipe. Então, o que vai acontecer? Como nós somos um time engajado, o nosso líder está passando as informações de uma forma muito clara, vamos fazer um planejamento para melhorar nesse item. Porque cada área, né, a gente vai pensar assim, nenhuma área consegue resultado sozinho, uma área está dependendo da outra. Então, o que acontece? O nosso momento aqui, a gente tem que melhorar neste item. Vamos trabalhar um pouquinho no melhor planejamento, vamos distribuir as atividades e já vamos começar a partir de hoje tomar ações, né? Ações corretivas, ações preventivas, para que a gente consiga trazer resultado para a empresa. Então não é fazer assim, ai, o caos. Não, ninguém está falando para fazer caos, para deixar, puxa vida, o momento da empresa. E vai ter momentos também que ele vai chegar e vai falar assim, gente, tá maravilhoso, nós estamos atingindo as metas. Eu acho que isso é o que tá todo mundo feliz. E para a gente tá nesse resultado, você
contribuiu muito. O que você tem feito tem trazido esse resultado, porque se nós aqui, né, se a gente não for um time, eu falo um time heterogêneo, porque cada um tem os seus pontos fortes, tem as suas habilidades, e diante do nosso time a gente está contribuindo para o crescimento da empresa. Olha que fantástico um novo líder chegar e ter essa atitude com o time. Olha que maravilha, né? E outra coisa, essas reuniões, ela tem que ser frequentes, né? Então, hoje muitas empresas adotam o one-on-one, muitas empresas adotam essas reuniões aí mensais, né? Muitas empresas têm essa reunião, o time, uma vez por semana, que seja uma daily, que seja um momento, vamos lá, 5 minutos por dia, vamos falar semanalmente. Cada empresa, né, tem o seu estilo de trabalhar, tem relatórios para preencher, mas o importante, o time tem que estar engajado e tem que estar falando a mesma língua do líder, ou seja, todo mundo na mesma página. Então, isso é muito importante. Então, incentivar o desenvolvimento é algo que traz muito benefício, tanto para o líder quanto para a equipe, certo? Ter a comunicação eficaz, a mesma coisa. E vamos falar um pouquinho também de ter uma escuta ativa, né? Então, assim, um líder, diante de um novo desafio, ele vai explicar o novo desafio, ele vai deixar claro, hoje nós estamos aqui, a empresa quer que a gente chegue nesse resultado, o nosso planejamento é isso, papai vai explicar com muita clareza. Porém, ele também tem que dar abertura para que as pessoas se expressem. Não é isso? Então, por exemplo, o que vocês acham deste caminho? Vocês acham que tem alguma alternativa mais rápida? Vocês acham que tem alguma outra forma da gente entregar esse relatório que fique de uma maneira mais visual, de uma maneira mais ilustrativa? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, ele tem, gente, a escuta ativa. Por quê? Se o time for caminhando sempre dessa forma, eu não tenho dúvida que... peraí, o que vocês acham disso? Vai ser uma coisa meio gostosa. Pode até ter um flip chart, cada um escreve, cada um cola post-it, e aí fica aquela reunião gostosa e prazerosa, onde todo mundo construiu, né, a forma certa, a maneira certa de chegar num caminho. Pode ser que depois vai ter que ajustar essa rota, como a gente sempre fala, são as arestas, faz parte, mas o que acontece? Nós tentamos e todo mundo estava engajado para ir para esse caminho. Eu acho que isso que importa, né? Eu acho que isso é fundamental. Um líder de sucesso, ele oferece ajuda, ele demonstra empatia, né? Ou seja, ele tem a compreensão dos desafios. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar em público. E amanhã vai ter uma apresentação e essa pessoa tem que falar. Então, assim, vou me colocar no lugar. Eu já tive também esse receio. O que eu fiz para melhorar? O que eu posso falar para essa pessoa para ajudar essa pessoa a se desenvolver e ficar mais calma, até para essa apresentação ser bacana, né? Então eu vou estar do lado dela, então eu vou oferecer ajuda, eu vou deixar claro que eu sei como ela se sente e não tem problema, isso faz parte do desenvolvimento, que cada vez que ela treinar mais, ela vai melhorar. Então, ofereça ajuda. Eu acho que isso também é muito importante. O time precisa entender isso, porque desafios vêm todos os dias na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Ninguém nasce sabendo, mas se a gente tem um caminho, se a gente tem alguém que nos apoia, a nossa coragem de enfrentar esse desafio é muito maior, né? Uma outra característica de um líder de sucesso: ele se desculpa quando erra. Né? Então, aconteceu de cair um pratinho, de ter uma meta que foi passada e ninguém bateu, aconteceu do colaborador ter esquecido de fazer algo. Então, o que acontece? Óbvio que eu vou sentar com o meu time, vou deixar claro tudo o que está acontecendo, que faz parte, mas eu não vou chegar e vou falar assim, você fez errado. A partir do momento que o negócio deu certo, foi o time. A partir do momento que deu algo errado, foi o time. Então, esse gestor, ele tem que se desculpar quando ele erra, e principalmente se o erro for dele. Porque às vezes faltou o quê? Clareza na comunicação. Ele pediu uma atividade, só que ele não deixou claro que a atividade era para amanhã. E aí chegou no dia, cadê? Todo mundo estava fazendo, não estava o negócio concluído ainda. Poxa, vocês erraram! Mas peraí, por que nós erramos? O negócio era para hoje. Será que ele falou que foi para hoje? E aí, além de juntar a comunicação que não foi clara, ele está tirando a culpa dele.
Então, assim, tem diversos exemplos aqui para dar para vocês, mas o importante é, ok, eu falhei ou nós falhamos, então o que nós vamos fazer agora? Vamos distribuir o que falta, vamos nos ajudar, porque a gente tem isso, nós temos que entregar esse trabalho. E assim, gente, então vamos embora. E aí, fazendo isso, vem a outra característica de um líder de sucesso. Ele cria um ambiente positivo e de harmonia. Então, todo dia é um dia feliz na nossa vida? Nenhum aspecto vai ser isso, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Não é todo dia que o mundo vai estar, que a gente fala assim, o mundo de, né, o mar de rosas. Não existe isso. Só que o que é um clima positivo, né? Mesmo que hoje uma pessoa não esteja tão bem, mas ele sabe que se ele precisar de alguma coisa, ele pode contar com o time. Às vezes ele tá ali para entregar alguma coisa e ele não tá bem, de repente ele pede ajuda, fala, hoje você pode fazer isso para mim? A minha concentração, ela não tá boa, eu não tô conseguindo raciocinar bem, aconteceu isso, eu não dormi à noite, eu tô com alguém doente na minha família. Então, o que acontece? Quando tem um clima que esse gestor, né, promoveu, as pessoas não têm medo de falar. Né? E assim, gente, não tô aqui dizendo que todo mundo tem que contar a vida pessoal o tempo inteiro, não é isso. Mas, por exemplo, uma pessoa doente na família é algo que geralmente as pessoas falam, dividem. E às vezes o que acontece? Essa pessoa não dormiu. E aí ela não tá com raciocínio bom, mas ela, devido ao clima de harmonia, ela consegue chegar e falar para a pessoa do lado, um amigo, pedir ajuda. E até para o próprio gestor. Poxa, olha, eu terminei isso aqui, mas falta dar um apanhado geral, revisar, por favor, você pode fazer isso para mim? E não tem problema nenhum. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, um bom líder, ele cria um ambiente, sim, positivo e de harmonia. Outra característica, ele inspira confiança. Ele age, gente, com integridade, tá? E consistente em suas ações. Então, seja para o bem, como seja para o mal. Então, se num feedback, ou que seja em qualquer momento, ele fala, olha, gente, se a gente entregar isso, por exemplo, nós vamos ter isto aqui, né? Se acontecer, ele tem que fazer, ele tem que manter a palavra dele, ele tem que ter a integridade dele. Então, o que ele passa de informações, o que ele divide com as pessoas tem que ser isso. Então, ele só vai inspirar confiança se realmente ele agir com essa integridade, né? Para todos os caminhos. Então, ele não é uma pessoa que só age por impulsividade, ele vai deixar claro. Então, isso no feedback, que ele vai dar o feedback construtivo, o feedback de desenvolvimento, ele tem que estar próximo. Então, para que você vá fazer, né? Quando a gente tem um líder que a gente gosta, né? A gente quer estar sempre com ele. Se amanhã ele muda de área, você fala, ai meu Deus, eu quero mudar de área porque eu quero que essa pessoa. Então, quanto mais o líder inspira confiança, mais você quer ter ele perto de você. Então, isso é mais uma característica. Um líder inspira confiança, né? Um líder de sucesso, né? E eles são exemplos, né, para sua equipe. Então, uma pessoa ali que está pleiteando uma promoção, né, ele quer ter uma liderança, ele vai olhar e vai falar assim, poxa vida, eu tenho certeza que essas habilidades aqui do meu líder eu vou querer repassar. Eu quero que o meu time tenha orgulho de mim, como eu tenho orgulho do meu líder. Tem coisa mais prazerosa do que você saber que você está cumprindo o seu papel enquanto líder? Então, gente, é uma coisa muito, muito importante você ser exemplo para alguém, né? Então, na sua liderança, um líder de sucesso, geralmente, ele é exemplo, sim, para a grande maioria do time. E para finalizar, o que eu gostaria de deixar claro aqui, gente? Independente do cenário, né? Independente de você ser um excelente líder, porque tem líder que você olha e fala, eu quero carregar isso para mim, quero carregar todas essas habilidades para minha vida e o dia que eu for, eu vou ser um líder como essa pessoa, né? Essa pessoa também, e assim, a gente não pode esquecer, tanto essa pessoa, quanto você, quanto qualquer um de nós, diariamente nós teremos desafios, nós teremos estresse, nós teremos cobrança dos nossos superiores, porque o seu líder também é cobrado, certo? O chefe do seu líder também é cobrado, e isso é o mundo corporativo. A empresa ela sobrevive de resultados, certo? E cada um tem que fazer a sua parte. Então, nem sempre o resultado tá tão bom, nem sempre as entregas estão com produtividade. Então, a gente precisa, então as cobranças vêm. Então, nós sempre teremos desafios,
estresse, cobrança dos nossos superiores e sobrecarga de trabalho. Tem momentos que tá tudo tranquilo, a gente entregou, mas vai ter momentos que nós vamos ter que nos esforçar mais, nos empenhar mais, né? E etc, 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 porque desafios não vão parar nunca, né? O que é importante? Fique atento aos sinais e não deixe de pedir ajuda sempre que você precisar, tá? O sucesso, ele só vem quando se tem um time engajado, ok? Então, acho que foi legal hoje o nosso papo. Eu quis contar um pouquinho da historinha para vocês de um líder que no começo não estava desempenhando um bom papel, que estava desempenhando atitudes que não iam levar ele ao sucesso, certo? Porém, ele percebeu, ele ficou atento, ele viu sinais, ele ouviu pessoas, ele buscou ajuda, então ele foi atrás de ajuda, ele começou a se desenvolver e com certeza ele vai ter sucesso. E terminei falando aqui de muitas características, onde eu falei bastante aqui, dei bastante exemplos de atitudes e comportamentos que líderes de sucesso estão fazendo, né? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero ter conseguido agregar um valor aí para você, novo líder, e vão ter outros vídeos, vão ter mais momentos aí que a gente vai se ver. E não deixem de me seguir, tá ok? Até mais!